A glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Muitos pensadores cristãos sérios reconhecem que glorificar a Deus é uma das principais vocações do homem, tanto nesta vida como na vida por vir. No entanto, o teólogo calvinista vai além disso, enfatizando as seguintes verdades. O alvo de Deus é manifestar a sua glória. Ele manifesta a sua glória em tudo o que faz, mas notavelmente revelar a sua excelência moral às suas criaturas e evocar o louvor delas por sua beleza e pelos benefícios que lhe outorga. A glória de Deus é aquilo que o faz parecer glorioso aos anjos e aos homens. Em ambos os testamentos da Bíblia, a palavra glória significa a manifestação de excelência e da dignidade, ou seja, glória demonstrada, bem como a resposta de honra e adoração a essa manifestação, ou seja, glória dada. A glória de Deus é a beleza de suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. A excelência moral de Deus resplandece em grandeza e magnificência em seus atos de criação, providência e redenção. Ao contemplarem essa excelência, os adoradores de Deus lhe dão glória por meio de louvor, ações de graça e obediência. Os serafins declararam: toda a terra está cheia da sua glória, ou da glória de Deus, como diz Isaías capítulo 6, verso 3. Eles afirmaram que Deus deve receber a glória em tudo, até na condenação dos ímpios. Mas a glória suprema de Deus é que a terra deve ser cheia de manifestação da sua graça salvadora. Como diz Romanos capítulo 5, verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a maior manifestação da glória de Deus no mundo é mostrada por seu Filho, como diz Atos 3:13. O Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus. O segundo ponto, o principal propósito do homem é glorificar a Deus. Em tudo que o homem faz, por palavras e por ações, ele deve empenhar-se para dar glória ao Criador e Redentor. Calvino incorporou essa verdade em sua vida e escritos, bem como em sua morte, quando sua vida se aproximava do fim. O seu corpo foi assolado por inúmeras enfermidades. O seu sofrimento se tornou tão severo que seus mais queridos amigos rogavam-lhe que parassem de trabalhar. Calvino respondeu: "O quê? O meu Senhor me achará ocioso?" Quão característico isso era do homem que vivia pelo lema: "Eu te ofereço, Senhor, meu coração, pronta e sinceramente." De modo semelhante, nós, os cristãos reformados, calvinistas, devem dedicar as suas vidas à glória de Deus. Temos que ser homens e mulheres que estão convencidos de que o principal propósito de sua vida é glorificar a Deus. Como afirma tão magnificente o Catecismo de Heidelberg, o único consolo deles na vida e na morte é que pertença ao seu fiel Salvador, Jesus Cristo. Quando o calvinista se apega ao só lhe deu glória em sua peregrinação espiritual, ele confessa que tudo o que Deus faz é bom, baseado nas Escrituras e por amor a Cristo. Ele confia que todas as coisas concorrem para a glória de Deus e para o bem dele, como diz Romanos 8, 28. E o terceiro ponto é: o principal deleite do homem é louvar a Deus. Encontramos felicidade suprema em louvar a Deus. É o ato mais sublime e mais recompensador. O breve Catecismo de Westminster expressa isso de modo sucinto quando diz: o principal propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Dar glória somente a Deus era o estímulo da reforma. É claro que o dar glória a Deus não tenciona dar-lhe algo que ele não tem. Quando Deus é glorificado na vida dos homens e nas palavras humanas, ele não se torna mais glorioso do que sempre foi ou sempre será. Nas palavras de Thomas Watson, um teólogo puritano do século XVII, a glória de Deus é uma parte tão essencial de seu caráter que ela não pode ser Deus sem ela. Uma doxologia verdadeira exalta a Deus pelo que Ele é
reconhecendo que Ele é digno de louvor e adoração humana. Entendemos esse tipo de glória? Amamos glorificar a Deus e viver para Ele? Podemos dizer às vezes, como Jonathan Edwards, os grandes momentos da minha vida não foram aqueles em que me preocupei com minha própria salvação, e sim aqueles em que fui levado à comunhão com Deus e contemplei sua beleza e desejei sua glória. Eu me regozijei e anelei ser esvaziado e aniquilado do eu, a fim de que fosse cheio tão somente da glória de Deus e de Cristo. O verdadeiro calvinista anela usar cada dom que Deus lhe deu para glorificá-lo. Resolve viver a ordem de Paulo: fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O paradigma doxológico de Paulo, apresentado em Romanos 11:36, estabelece o padrão de vivermos somente para a glória de Deus, porque Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Essas três preposições de por e para dizem tudo. Dele indica que Deus é a fonte de todas as coisas. Tudo tem sua origem ou causa em Deus. Por meio dele, indica que Deus é sustentador de tudo que Ele criou. Ele sozinho mantém todas as coisas juntas. Para Ele, indica que Deus é o alvo, todas as coisas existem para Ele. Comentando Romanos 11:36, Calvino disse: Ele é a fonte de todas as coisas, visto que elas procedem dele. Ele é o Criador. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas subsistem e são direcionadas ao seu objetivo apropriado. Ele é o alvo final para cuja glória todas as coisas contribuem. Usando esse paradigma, como o calvinista glorifica a Deus? Por confessar seus pecados a Deus e buscar o perdão em Cristo para ter em si a restauração da natureza de Deus? Por louvar, adorar e deleitar-se no Deus Trino como Criador, Provedor e Redentor? Por confiar em Deus e entregar-lhe todas as coisas? Por mostrar-se fervorosamente zeloso pela glória do Deus Trino? Por andar com humildade, gratidão e alegria diante de Deus, tornando-se cada vez mais conformado à imagem do Filho de Deus? Por conhecer, amar e viver os mandamentos da palavra de Deus? Por ter uma mentalidade celestial e nutrir desejo de estar com Ele para sempre? Só lhe deu glória é o mais elevado anseio de um cristão calvinista reformado. Nenhum outro alvo ou desejo pode equiparar-se ao viver para a glória de Deus. O verdadeiro calvinista acha propósito, regozija-se em glorificar a Deus. Amém. Só lhe deu glória. Que possamos viver para a glória de Deus e para Deus somente. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.